Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículos 13 e 14, diz assim a palavra de Deus: Mantém o padrão das sãs palavras que de mim ouviste com fé e com amor, que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Amém. Senhor, obrigado pelo privilégio de ouvir a Tua voz, ouvir a Tua palavra, como nós lemos aqui, a sã palavra que nos alimenta, que conduz, meu Deus, o nosso caminho. Ó Pai, precisamos dela diariamente. Ó Deus, estamos aqui para ouvir a Tua voz, não doutrinas humanas, não filosofias, mas apenas, ó Deus, queremos receber com fé e com o amor que está em Cristo Jesus. Queremos receber essa palavra. E para isso, ó Deus, rogamos ao Espírito Santo que Ele ministre nos nossos corações, jogando por terra todo impedimento, toda distração, cansaço, e que o Senhor possa usar a minha vida com graça, com misericórdia, unção, para que eu seja o Teu instrumento nessa noite. Assim nós oramos agradecendo em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmão. Queridos, vemos aqui um trecho da segunda carta de Paulo a Timóteo, em que ele ensina a importância dos padrões de Deus. Se você pegar a primeira carta, a segunda e também a carta de Tito, nós vamos ler hoje vários versículos dessas três cartas. Você vai ver recomendações do apóstolo, principalmente a esses homens que eram pastores, mas falando sobre assuntos que alcançam a todos os cristãos. Porque quando Paulo se refere a padrão de Deus, há um padrão de Deus que não é só para pastores, não é só para diáconos, não é só para quem ministra o louvor. Há um padrão de Deus para todos os cristãos. E ele aborda esse assunto, como eu disse, tanto na primeira carta, veja aí um pouquinho no capítulo 4, no verso 12, ele diz ainda a Timóteo: ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. A Tito, ele também diz lá no capítulo 2, no verso 7, ele diz assim: torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino mostra integridade, reverência. Então ele ensina a esses dois homens a importância do padrão de Deus. E quando nós olhamos, para esse assunto, pensamos um pouco, a gente vê como é importante o padrão. Não é? Há várias empresas, produtos, não é? Enfim, serviços que você utiliza em determinado lugar, ou observa, ou experimenta, e aí quando você se desloca, vai para um outro lugar, e você vê aquele mesmo serviço ou produto, você vai, porque o que você espera é que seja do mesmo jeito, não é? Que onde você costuma usar. Um exemplo disso é a lanchonete, o McDonald's, né? Tem um padrão mundial, é impressionante. Tirando aí as adaptações locais dos sanduíches, né? Respeitando aí os costumes, as religiões, enfim, as características e peculiaridades de cada um, o que é o sanduíche aqui é igual em qualquer outro lugar. Porque eles têm tudo muito padronizado, é uma meta, todo o procedimento da montagem do sanduíche, o peso da carne, enfim, tudo isso é padronizado e aí eles alcançam um grau de satisfação dos clientes muito grande. A Nova Vida também, você frequenta aqui a Igreja Nova Vida, você faz uma viagem para um outro estado, para uma outra cidade. O que você espera, quando você entra na Igreja de Nova Vida num outro lugar? É que seja semelhante ao que você recebe aqui, o modo do culto, a consistência da palavra, enfim, você busca esse padrão. Então o padrão, irmãos, ele é extremamente importante em várias áreas da nossa vida. Ele é tão almejado por uns, como eu disse, é uma busca incessante
muitas vezes até doentia por um padrão, e ele por outros é evitado. Alguns também fogem dos padrões. Você ouve certas pessoas se gabando, dizer assim, eu sou fora da caixinha, eu sou fora dos padrões, eu gosto de ser assim, eu não gosto das coisas certinhas, né, padronizadas. Enfim, é um assunto que vai ter dos dois lados uma abordagem, mas para Deus, ele sempre foi uma exigência. Deus sempre exigiu um padrão e dele jamais vai abrir mão. Então, irmãos, nós, olhando para o que Paulo diz a Timóteo nessas duas cartas e na carta a Tito, nós precisamos aprender a respeito dos padrões de Deus, porque nós estamos servindo a Deus também. E se não fizermos isso, você conhece vários versículos, né? Aquele em Jeremias, que maldito é o homem que faz a obra do Senhor relaxadamente. Ou seja, não segue um padrão, o padrão que Deus estabeleceu. Você olha para a história bíblica e vê vários homens que pecaram, pagaram preço alto porque ignoraram os padrões de Deus. Então, se nós ignorarmos esses padrões, é certo que o juízo de Deus virá. Se ele tem algo estabelecido e nós não seguirmos deliberadamente, ou seja, de vontade própria, eu não faço, eu até me orgulho de não fazer, porque é ultrapassado, porque isso ou aquilo, não é? Ou é não é politicamente correto, enfim, todos esses pensamentos que a gente ouve por aí. Se nós assim fizermos e agirmos, a certeza do juízo de Deus é infalível. Então, nós vivemos num dia em que o desprezo das coisas espirituais, exatamente do padrão, do respeito ao padrão de Deus, há um desprezo, irmãos, inclusive no meio da igreja. Nós temos visto, que igrejas têm mudado, as pessoas têm buscado mudanças porque não querem e não submetem aos padrões de Deus. E aí começam a aparecer as distorções. Algo que não tem nada a ver com os planos de Deus, com o que ele estabeleceu. Se você pegar, desde o começo da Bíblia, lá em Gênesis, quando ele fala para Noé, ele dá exatamente como ele quer a arca, ele dá o padrão, ele dá ali, o croquis ou a planta na cabeça de Noé, eu quero ela desse jeito. Quando ele diz como vai ser o tabernáculo, os utensílios, tudo que será montado, o procedimento das ofertas, temos acompanhado a série de mensagens sobre as ofertas do Antigo Testamento, você vê que há um padrão de Deus sendo seguido. Então Deus não é alguém que faz de qualquer maneira, alguém que coloca o assunto e seja possível que a gente despreze. Não é. Nós precisamos lutar contra o desprezo das coisas espirituais e zelar pelos padrões de Deus. Havia, em Paulo, uma preocupação em ensinar o correto. Ele escreve, inclusive, a segunda carta a Timóteo, você sabe que é um momento em que Paulo está preso e prestes a ser decapitado. Então, ainda aqui, há a preocupação dele em ensinar a Timóteo o que não deve ser negociável. Timóteo, não negocie com os meus padrões. Não mexa no que eu estabeleci. Veja o que ele diz na primeira carta, voltando lá no capítulo 3, do versículo 14 ao 16. Ele diz assim: escrevo-te estas coisas esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fiques ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Paulo diz a ele na primeira carta que ele ainda tem esperanças em vê-lo, mas diz a ele assim: se por um acaso eu tardar, se algo acontecer, pelo menos aqui você já está ciente em como se deve proceder na casa de Deus. Se acontecer alguma coisa, pelo menos, ainda que eu não chegue aí, você já está sabendo.
Então há uma preocupação dele em ensinar, tanto pela carta como pessoalmente. Porque, irmãos, a igreja de Deus, as coisas espirituais, o serviço sagrado, como era no Antigo Testamento, tem que ser dentro do padrão de Deus, que é altíssimo. Um padrão altamente exigente. Não como a gente vê hoje aí na sociedade, não é que qualquer coisa serve, qualquer coisa dá, todo mundo faz, todo mundo entra, todo mundo é. Não é assim com Deus. Deus tem um padrão muito específico e se preocupa muito com isso. E Ele, como eu disse, nos chamou para que defendamos seus padrões. Nós estamos a serviço dele não somente para ensinar, mas para defender os seus padrões. Os padrões de Deus em todas as áreas, em toda a Bíblia, em todos os assuntos, eles devem ser defendidos por nós pelo bem da nossa alma. É o que o próprio Paulo diz a Timóteo, ainda aí na primeira carta, né, no capítulo 3, no versículo 14 e 15, perdão. 1 Timóteo 4, verso 16. No capítulo 4, no verso 16, ele diz assim: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Então ele diz a Timóteo, olha, cuida da doutrina. Cuida de ti mesmo, mas cuida da doutrina e continue assim, porque se você assim fizer, você irá salvar a vida de muitos. E fazendo uma menção lá ao texto de Ezequiel, capítulo 33, verso 8 e 9, ele diz que se ele assim fizer e a pessoa que ouve não quiser seguir, não será requerido o sangue das suas mãos. Veja Ezequiel, capítulo 33, do verso 3 ao 8. E aqui, Ezequiel 33, do verso 8 e 9. Ezequiel 33, 8 e 9. Se eu disser ao perverso, ó perverso, certamente morrerás, e tu não falares para avisar o perverso do seu caminho, morrerá esse perverso na sua iniquidade, mas o seu sangue eu demandarei de ti. Mas se falares ao perverso para o avisar do seu caminho, para que dele se converta, e ele não se converter do seu caminho, morrerá ele na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Esse texto de Ezequiel é o que Paulo está dizendo a Timóteo, para o bem da tua alma, como está aqui, livra a tua alma, o sangue dessa pessoa não será requerido de você, mas faça isso, cuida de ti mesmo e da sã doutrina. Então, irmãos, nós somos esses defensores. Nós também estamos nesse papel. E, mais uma vez, não é uma incumbência só do pastor. Não é apenas o pastor que tem que defender a doutrina. Todos nós temos que defender a doutrina de Deus. A doutrina dos apóstolos, a sã doutrina. Não podemos entrar naquela postura passiva, não vou me meter nesse assunto, deixa isso para lá, isso não se discute. Querido, se você não defender a doutrina de Deus, ela será cada dia mais deturpada, mais desviada, e aí o que acontecerá é de mal a pior mais rapidamente. Então nós encontramos esses padrões em toda a Bíblia, eles não estão ocultos, não estão escondidos, não é algo assim que você precise, como onde está o Wally, não é? Eu vou procurar na Bíblia para ver se eu encontro um. Não, estão escancarados em toda a Bíblia. E nós precisamos atentar para todos eles. Eu separei 3 aqui para a gente ver rapidamente. O primeiro, que é o que o próprio Paulo explica a Timóteo, é o padrão da sã palavra. Voltando lá na segunda carta, no capítulo 1, no verso 13, ele diz assim: mantenha o padrão das sãs palavras. A palavra de Deus, ela tem um padrão, irmãos. Cabe a nós a pregação do verdadeiro evangelho. Não de palhaçada, não de modernidade, né? Não de invencionice,
mas do verdadeiro evangelho. Essa é a sã palavra, a sã doutrina que Paulo estava dizendo a Timóteo. Então, na primeira carta, no capítulo 6, no verso 20, ele diz assim: E tu, ó Timóteo, guarda o que te foi confiado, evitando os falatórios inúteis e profanos e as contradições do saber, como falsamente lhe chamam. Veja o que ele diz: guarda o que te foi confiado. O que foi confiado a ele e a nós, irmãos? O Evangelho, a palavra de Deus. Guarda e evita os falatórios profanos, as contradições, evita essas coisas, mas guarda. Então nós devemos pregar o verdadeiro Evangelho. Esse é o tesouro que nos foi confiado. Na segunda carta, ainda aí no primeiro capítulo, do verso 8 ao 12, veja só: Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. Por isso estou sofrendo estas coisas. Todavia, não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Veja o que Paulo diz aqui a respeito do Evangelho. Um Evangelho que não é para ser envergonhado, Paulo encarcerado, e ele diz aqui qual foi o verdadeiro Evangelho para qual nós fomos chamados. Foi manifestado em Cristo Jesus. Então o Evangelho, queridos, ele é para ser pregado por nós, o verdadeiro Evangelho, não com modificações. Essa é a sã palavra que devemos defender. Então a igreja deve continuar perseverando na doutrina dos apóstolos. Lembram o versículo lá em Atos 2:42? E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Eles perseveravam, e nós? Nós temos que perseverar também na doutrina deles. Aquela ensinada por eles, aquela que está exposta na Bíblia, e nós devemos reproduzir sem modificação, sem negociação. Isso não é negociável. O padrão de Deus não muda, não tem adaptação. Então nós precisamos continuar na perseverança. E isso é o que tem faltado, irmãos, no meio da igreja. A perversão, a pureza da palavra sempre foi alvo do maligno. O diabo sempre tentou e sempre irá tentar perverter a palavra de Deus, desde o início no Éden. Ora, não foi bem assim que Deus falou para vocês. Ele tenta perverter, dar uma maquiada, tenta mudar o padrão, tenta distorcer para que essa pureza seja contaminada. Muitas vezes na Bíblia, o fermento é relatado, mostrado como uma coisa ruim, porque o fermento dos fariseus, que Jesus alertava aos discípulos, era exatamente isso. Algo ruim que no meio da massa acaba fazendo com que ela cresça, mas crescendo dessa raiz ruim. Então, a Bíblia sempre nos alertou às tentativas do maligno. Voltando à primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, do verso 1 ao 3, diz assim: Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Veja o que ele diz aqui a respeito desses que irão se afastar da fé
obedecendo ao quê? A palavra distorcida, fora do padrão de Deus, ensinos de demônios, enganadores. É assim que o diabo vai tentar fazer com a pureza da palavra de Deus. Ainda aí na primeira carta, no capítulo 6, do verso 3 ao 5, ele diz: se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões de contendas de palavras, de que nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas, malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Então, Paulo já alerta que se porventura houver alguém que não concorda com as sãs palavras, queridos, ele já tentava isso naquela época, em que os apóstolos estavam ainda atuando. Não vai tentar agora, que não tem mais nenhum apóstolo vivo? Com certeza, até com mais rigor, não é? Até com mais afinco. Na segunda carta, no capítulo 4, do verso 1 ao 5, ele diz: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Estamos nesse tempo. A sã doutrina que Paulo dizia que é o padrão de Deus, essa já não está mais sendo suportada. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Esse é o retrato do ataque de Deus, não só naquele momento, naquela época, mas hoje também, ainda com muito afinco, tentando perverter, trazendo uma aparência de piedade, mas que no fundo, apenas são homens enfatuados, perversos, enganadores, querendo perverter o padrão de Deus. Essa palavra, como ele diz a Timóteo, ela tem que ser recebida com fé e amor. É o que ele diz lá no verso 14 que nós lemos. Ele diz no 13, mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouviste com fé e com amor que está em Cristo Jesus. Queridos, será que hoje as pessoas têm ouvido a palavra e recebido ela com fé e amor? Muitos não têm nem ouvido. E será que quando ouvem, recebem ela com fé e amor? Ou recusam determinados trechos, ou outros ouvem até se iram, ficam com raiva, e às vezes ficam com raiva até do pastor, achando que é o pastor que está contra aquilo, contra aquele padrão, aquela conduta. Não, nós estamos aqui para pregar o padrão de Deus. E você tem que ser um defensor do padrão de Deus. Sair da postura defensiva, da postura inerte, do aquilo que não vou me envolver, isso não é comigo, deixa lá o pastor, ele que batalhe, deixa lá os irmãos, os obreiros. Não, nós é que temos que defender o padrão de Deus. Queridos, a consequência natural daquele que não mantém o padrão é o desvio da fé. Todos esses homens que Paulo se refere, que inclusive deles começa o gnosticismo, pessoas que começam a ensinar outras coisas, influenciados por filósofos, por doutrinas de homens, começam a perverter a sã palavra. O que é natural acontecer é o desvio da fé. Pessoas que assim começam, se desviam da fé, é algo que não é necessário nenhum esforço. É o que ele diz aqui no último versículo da primeira carta a Timóteo. Pois alguns, professando, desviaram da fé. É o que ele diz aqui, depois daquele, guarda o que te foi confiado, ele diz, alguns, professando essas coisas inúteis,
falsas se desviaram da fé. Essa é a consequência, né? E quando eu disse que começou ali o gnosticismo, aquilo foi apenas um aperitivo do que viria. O que os apóstolos, né, diriam hoje, se entrassem nas igrejas e vissem o que tem sido ensinado por aí. Eles iam falar assim, meu Deus, e eu que achava que naquela época eles já tinham imaginação fértil. Meu Deus, como descambou, como, né, desvirtuou, como o padrão de Deus foi pelo ralo. Irmãos, é uma consequência natural. Então, como eu disse, a postura omissa de muitos cristãos só alimenta e incentiva a proliferação das heresias. Muitos ouvem, né, já várias vezes, cansei de ouvir, às vezes você vê nas redes sociais, há muito tempo eu não faço isso, mas antigamente nas redes sociais você via alguém criticando algum pastor desses, fazendo alguma palhaçada, e aí as pessoas vêm com aquele papo, nós não devemos julgar ninguém, não devemos julgar esse homem, porque vai que ele é um homem de Deus. Queridos, se a gente continuar nessa postura omissa de criticar as heresias, isso vai continuar a proliferação, vai continuar o avanço, né, desses falastrões inúteis, desses palhaços do evangelho, criando coisas aí fantasiosas. E a gente fica na postura omissa, né? Não, eu não posso questionar. Vai que Deus está nesse negócio aí. Querido, se vai contra a sã doutrina, como Paulo dizia, é certo que Deus não está. Então, nós não podemos viver nessa postura omissa, mas precisamos, como Paulo diz, se guarda, mas mantém a palavra sã, prega, continua pregando a palavra da verdade, seja chato, né? Se as pessoas disserem que, não, nós não podemos falar isso, não, eu posso sim, eu posso porque isso não está no padrão de Deus, me mostra na Bíblia onde isso encontra apoio, e aí eu me calo, mas a postura omissa só vai fazer com que tudo isso cresça cada vez mais, porque o bom ministro não se cala. Voltando lá na primeira carta a Timóteo, no capítulo 4, no verso 6, ele diz assim, expondo estas coisas aos irmãos, serás o quê? Bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. Se você fizer e expor estas coisas aos irmãos, você é bom ministro. Agora, aquele que tem a postura omissa e se acha bonzinho, temos até falado sobre isso na escola bíblica, né? A bondade, a mansidão, não é a mesma coisa que omissão. Não é para omitir a minha postura diante das coisas espirituais que eu sei que está errado. Então, se eu quero ser bom ministro, eu tenho que falar a verdade. O bom ministro não é aquele que se cala e não causa problema. Esse, pelo contrário, é o mau ministro. Esse é aquele que envergonha o evangelho, porque não se posiciona de acordo com a boa doutrina que tem recebido. Se é que tem recebido. Então, irmãos, nós temos que agir, sermos ministros de Deus, mas de acordo com o que temos recebido. Se você tem recebido da boa e sã doutrina, ensine, leve ela adiante, defenda, fale dela. Ele fala a Timóteo na segunda carta, no capítulo 2, no verso 2, ele diz, e o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos, para instruir a outros. Então instrua a verdade, instrua a boa doutrina. Ele ainda diz também a Tito, lá no capítulo 2, verso 1, a respeito disso também. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Queridos, eu não posso me calar. Eu tenho que falar o que convém à sã doutrina. Se você vê algo sendo ensinado de maneira errada, ensine a sã doutrina. Se posicione, porque o padrão de Deus está presente na palavra dele, na sã palavra.
Um outro padrão que nós olhamos também na Bíblia e vemos que Deus não abre mão é o padrão da santidade. A separação do seu povo, né, com vistas à pureza, esse era o objetivo de Deus. Ele sempre alertou, olha, não se misturem com os demais, porque senão vocês vão ser contaminados. Esse foi o padrão de Deus, ele nunca abriu mão disso. A santidade, a separação do resto, sempre foi o padrão de Deus. Veja lá em Levítico, capítulo 11, Levítico é um livro em que tem vários ensinamentos de Deus, instruções de Deus a respeito dos padrões, não é? Com relação à santidade. Inclusive, nós temos aprendido a respeito dos sacrifícios. Levítico, capítulo 11, verso 44. Levítico 11, 44 diz assim: Eu sou o Senhor vosso Deus, portanto, vós vos consagrareis e sereis santos, porque eu sou santo, e não vos contaminareis por nenhum enxame de criaturas que se arrastam sobre a terra. Deus aqui, num dos versículos em que ele diz que eles não podem se contaminar, Deus sempre deu a instrução ao seu povo: não se contaminem. Vocês têm um padrão meu a seguir. Vocês não podem se misturar, porque se assim acontecer, a pureza vai por água abaixo. E eu não lido com impurezas, eu lido com pureza. Então Deus tem esse padrão muito firme, não é, na Bíblia. O que Deus nunca recomendou, agora é o que mais pratica. O que ele sempre disse que não era para ser feito é o que o povo mais tem feito. Aliás, começaram lá naquela época, né? Se misturando com outros povos, né? Ignorando as ordens de Deus. Mas hoje, irmãos, o que nós mais vemos é isso. O padrão de santidade sendo jogado pelo ralo e associações, né? Feitas com povos e com pessoas, com crenças, com o julgo desigual, né? Inclusive nos casamentos também, nos relacionamentos, tudo isso tem sido praticado. Veja o que ele diz em Êxodo, no capítulo 34, do verso 12 ao 16. Abstente de fazer aliança com os moradores da terra para onde vais, para que te não sejam por cilada, mas derribareis os seus altares, quebrareis as suas colunas e cortareis os seus postes ídolos. Porque não adorarás outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso. Sim, Deus zeloso é Ele. Então, irmãos, nós vemos que Deus nunca recomendou que houvesse associação com outros povos, aliança com outros povos. E o que nós temos visto em muitas igrejas é isso. Aliás, faz parte da história da igreja, principalmente da igreja romana, essa associação, aliança, não é? Com outros costumes que entraram e foram sendo abraçados, adaptados, e aí, irmãos, a pureza foi embora. Não tem como ignorar esse padrão de Deus na santidade. No 15 ele diz: para que não faças aliança com os moradores da terra, não suceda que, em se prostituindo eles com os deuses e lhe sacrificando, alguém te convide, comas dos seus sacrifícios, e tomes mulheres das suas filhas para os teus filhos, e suas filhas, prostituindo-se com seus deuses, façam que também os teus filhos se prostituam com seus deuses. Então, queridos, nós vemos hoje esse padrão de santidade sendo ignorado. Vemos alianças sendo feitas com todo tipo, né, de contaminação, com todo tipo de impureza, fugindo aos padrões de Deus. Um padrão que, se você olhar para o Antigo Testamento, que é um princípio que Deus estabelece para nós, e você vai ver que há um padrão dele em todo o serviço prestado a ele. Por isso que eu digo que isso não é só para os pastores, mas para todos os cristãos. Veja o que diz ainda aí no Antigo Testamento, em Êxodo, no capítulo 27, no verso 20.
Veja o cuidado de Deus com a pureza. Êxodo 27 e 20. Ordenarás aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveira, batido para o candelabro, para que haja lâmpada acesa continuamente. Queridos, nem o azeite podia ser diluído. O que você faz hoje lá, né? Todo mundo faz. A mania de pobre, né? Quando está o shampoo ou o sabonete líquido no final, você não consegue mais pegar na bombinha. Você bota água lá na sua casa também? No shampoo, faz isso? Pode ir. Confessa. Bota lá no shampoo, daquela chacoalhada, né? Dá uma diluída nele. Não, tem que aproveitar. Eu vou diluir. Se o azeite estiver no final, não, vamos botar uma água aqui. Ah, eu estou aqui no tempo, está faltando aqui para acender. Pô, vamos fazer o seguinte, bota um pouquinho aqui de qualquer coisa aqui, vamos agitar. Deus não permite isso. Ele deixa claro aqui, o azeite tem que ser puro de oliveira. Não pode ser diluído. Irmãos, como a gente tem visto coisas na igreja sendo diluídas, unção sendo diluída, pregação sendo diluída. As pregações hoje, muitos pastores são, não é, diluídas, com o sabor que você quiser. Se bobear, tem pregação diluída até com cachaça, para você gostar do sabor e botar para dentro. Não, vamos fazer o negócio aqui mais ralinho, né? Para que as pessoas consigam digerir melhor. Deus não trabalha com esse padrão, queridos. A pureza exigida, né? A pureza cerimonial exigida do sacerdote, ainda em Êxodo, no capítulo 19 de Êxodo, Êxodo 19, do verso 20 ao 22, ele diz: descendo o Senhor para o cimo do monte Sinai, chamou o Senhor a Moisés para o cimo do monte. Moisés subiu. E o Senhor disse a Moisés: desce, adverte ao povo para que não traspasse o limite até o Senhor, para vê-lo, a fim de muitos deles não perecerem. Também os sacerdotes que se chegam ao Senhor se hão de consagrar, para que o Senhor não os fira. Então disse Moisés ao Senhor: o povo não poderá subir ao monte Sinai, porque tu nos advertiste, dizendo: marca limites ao redor do monte e consagra-o. Então veja que era exigido do sacerdote, primeiro ele exige que o povo não ultrapasse o limite. Vocês não podem ultrapassar esse limite, porque vocês não estão purificados para estarem perto de mim. Vocês estão contaminados. E os sacerdotes também, que forem servir, não podem vir de qualquer maneira. Se vierem contaminados, impuros, vão ser fulminados. É o que aconteceu com Nadab e Abiú, os filhos do sacerdote Eli, que morreram por oferecer um fogo estranho. Então, havia uma exigência do sacerdote com relação à pureza, né, para a cerimônia. Ainda no Antigo Testamento, em Levítico, lá no capítulo 16, Levítico 16, versículo 1 e 2, falou o Senhor a Moisés, depois que foram os filhos de Arão, os dois filhos de Arão, tendo chegado aqueles diante do Senhor. Então disse o Senhor a Moisés: dize a Arão, teu irmão, que não entre no santuário em todo o tempo para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra, porque aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. Então, irmãos, havia uma exigência do sacerdote com relação ao serviço. Ele não poderia aparecer de qualquer maneira, porque senão ele morreria. E hoje, queridos, como tem andado o padrão do sacerdote no serviço prestado a Deus, a pureza, o padrão de pureza foi também jogado no lixo, pelo ralo abaixo, porque não tem havido o temor de muitos sacerdotes, entendido exatamente o que Deus requer deles quando vão ministrar no altar. E para o cristão, o sangue de Jesus foi o que nos purificou. Nós também não estamos aptos, não temos, né, a pureza necessária
não fomos justificados pelas nossas obras, era impagável, mas fomos tornados justos pelo sangue de Jesus, que ele se entregou e nos reaproximou com Deus. Por isso, por causa do sangue dele, nós podemos nos aproximar e servi-lo, mas o princípio permanece. Eu preciso me manter puro. Veja o que diz Hebreus, no capítulo 9, do verso 23 ao 26. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém, no mesmo céu para comparecer agora por nós diante de Deus, nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes, como sumo sacerdote, cada ano entra no Santo dos Santos com sangue alheio. Ora, neste caso seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas, para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. Assim, irmãos, Jesus se ofereceu uma vez, definitivamente, para que nós, aqueles que se rendem ao Senhor, possam se aproximar, tenham acesso ao Santo dos Santos, mas ao padrão de santidade ainda exigido por Deus. Não podemos vir de qualquer maneira, não pode servir em pecado, não podemos participar das cerimônias, dos cultos, das ministrações com uma vida em pecado. E percebam uma coisa, queridos, a santidade, ela não é algo transferível. Você não consegue transferir uma santidade para algo que você está fazendo, sendo você santo. Você não santifica nada, você não purifica nada. Então, até cai por terra, aquela teoria de muitos, não, eu sou puro, eu vou entrar naquele lugar lá e ele será purificado. Aquele lugar ali para mim não tem problema, porque eu estando ali, Deus está comigo. Você não purifica aquele lugar. Mas o contrário acontece. Então, se eu venho participar de alguma coisa e eu estou contaminado, aquilo se torna imundo. Esse é o princípio de Deus mostrado lá no livro de Ageu, lá no capítulo 2, no verso 11. Livro de Ageu. Ageu, capítulo 2, do verso 11 ao 14. Assim diz o Senhor dos Exércitos: pergunta agora aos sacerdotes a respeito da lei. Se alguém leva carne santa na orla de sua veste, e ele vier a tocar no pão, ou no cozinhado, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, ficará isto santificado? Responderam os sacerdotes: não. Então perguntou Ageu: se alguém que se tinha tornado impuro pelo contato com um corpo morto tocar em alguma destas coisas, ficará ela imunda? Responderam os sacerdotes: ficará imunda. Então, não é a minha santidade que santifica o ato, mas a minha impureza, ela torna impura aquilo que eu estou fazendo. Então, irmãos, veja como é seríssimo. Deus não aceitava mais os sacrifícios e holocaustos, porque o coração deles não estava mais centrado em Deus. Havia impureza no coração, e aí não tem como o sacrifício se tornar puro. É esse o padrão da santidade que ainda prevalece hoje. Preste atenção e tome muito cuidado com isso, porque não é simples presença que santifica alguma coisa e aquilo que eu não tenho, a minha impureza, o meu pecado, a minha imundície, se eu escolher fazer alguma coisa para Deus, Ele vai recusar, porque aquilo é impuro. Veja o quão sério é a santidade
no serviço ao Senhor. O último padrão que eu deixo para os irmãos é o padrão das boas obras, algo também muito mal compreendido. São um perigo, não é, para as pessoas, porque se elas não forem feitas sob os padrões de Deus, Ele não as recebe. E as pessoas hoje acham que o simples fato de fazer a boa obra, ela já justifica, ela já paga alguma coisa. É nesse pensamento que muitas correntes e doutrinas espíritas ensinam. Faça a boa obra e assim você será justificado. Querido, a boa obra, ela tem um padrão também. A boa obra aceita por Deus, ela também tem um padrão. Por isso que elas são um perigo. Se ela não é feita no padrão de Deus, não faça. Faça somente se estiver dentro dos padrões de Deus. Primeiro, as obras não são nossas, mas são dele. Não somos nós. Eu fiz as minhas obras. As obras são dele. Nem isso nós temos. Efésios 2, versículo 10, ele diz: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Ele já preparou as boas obras, não são suas. Então, é a primeira coisa que eu preciso entender. Ela tem um padrão para ser realizada e é uma boa obra que ele preparou. Se ele não preparou, não entregue. Não faça, porque não tem valor diante de Deus. E é uma pergunta que precisamos fazer. Se a nossa fé é mostrada pelas obras, que fé nós temos mostrado? Veja como é até melhor que você não faça nada, que assim você não mostra quem realmente você é. Porque se você faz as suas obras, e a sua obra é mostrada pelas obras, isso sim é bíblico, a nossa fé é evidenciada pelas nossas obras. Se as nossas obras não forem dentro dos padrões de Deus, que fé é essa, meu irmão? É por isso que nós temos visto tanta coisa deturpada. Porque se ela não for dentro dos padrões de Deus, ele não será glorificado. Esse é o problema. Se ela não estiver nos padrões de Deus, ele será envergonhado. É isso que tem acontecido, lamentavelmente, no meio cristão. Veja o que diz lá em Mateus, no capítulo 5, no verso 16. Estamos encerrando já. Assim diz o Senhor: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Veja que ele diz aqui as vossas boas obras, mas aquelas que Deus de antemão preparou. E essas obras têm que glorificar a Deus. Se ela não está nos padrões de Deus, ela não glorifica a Ele. Então, as obras têm que haver um cuidado. É um perigo muito grande as obras feitas de qualquer maneira. E essas obras, no último versículo, essas obras nossas, elas serão manifestas e provadas, queridos. Um dia nós também teremos as nossas obras provadas diante do Senhor. Não para o julgamento, mas já com o Senhor nós teremos as nossas obras provadas. Veja o que Paulo diz na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3, do verso 11 ao 15. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém sobre o fundamento, que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Veja como Paulo se refere aqui a uma obra que foi edificada sobre o fundamento correto. Ele diz aqui, se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou.
Há obras que estão sendo edificadas sobre Jesus Cristo, sobre o verdadeiro fundamento. Mas há obras que, naquele dia, serão manifestas e provadas pelo fogo. Outras serão reveladas como feno, palha, como madeira, não é, que se extingue. Então, irmãos, nós teremos, até nós, os cristãos, teremos nossas obras provadas, mostradas. As nossas obras precisam estar nos padrões de Deus. Se ela estiver no padrão de Deus, o fogo a provará. A obra do cristão será provada pelo fogo. Então, cuidado com o padrão das boas obras. Cuidado com os padrões de Deus. Padrão e exemplo, queridos, devem ser o nosso objetivo. Como Paulo recomendou a Timóteo, deve ser um alvo meu e seu, ser padrão, ser o exemplo, não é? Como ele recomenda a Timóteo, a Tito, seja o padrão, torna-te pessoalmente o padrão, porque você precisa ser um defensor do padrão de Deus e um praticante desse padrão. Então, não corrompa os padrões de Deus, zele pelo seu padrão. Isso é obrigação sua, obrigação minha, de todos nós. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar, louvar. Pai querido, obrigado, meu Deus, pela tua palavra. Senhor, nós não queremos ser negligentes com relação aos teus padrões. Meu Deus, muitas vezes no mundo somos até diligentes, Pai, para manter esse padrão em coisas do nosso dia a dia, no nosso trabalho, na nossa profissão, naquilo que produzimos. Somos diligentes, ó Deus, porque queremos manter alguma coisa. Queremos que determinada coisa seja referência no mundo em que vivemos. Mas, Deus, quando falamos das coisas espirituais, não é um padrão nosso, é o teu padrão. E o teu padrão está na Bíblia, claro, cristalino, sob vários aspectos, em várias áreas. Não somente nesses três que nós falamos. Talvez os mais importantes, mas há outros, meu Deus. Há padrões, ó Deus, que o Senhor não negocia. Há, meu Deus, coisas que o Senhor não abre mão. Pai, nós não podemos abrir. Deus, que não haja em nenhum de nós a postura passiva de deixar para lá, de isso não é comigo. Que Deus, nós possamos ser esses defensores, os exemplos. Que nós sejamos daqueles que correm atrás desses padrões. Deus nos ensina que esta igreja, aqui onde nós congregamos, que ela seja o padrão da sã doutrina. Que a igreja persevere na doutrina dos apóstolos, que ela permaneça imaculada, que não negocie com ninguém o teu padrão, meu Deus. Nos ajuda a permanecer nesse caminho, ó Deus, e fala com cada um de nós. Assim nós oramos, Senhor, te agradecendo, em nome de Jesus.